Olá! Essa é a última parte das aulas de equações do primeiro grau. Essa aula é uma continuação da aula anterior, onde eu comecei a trabalhar com problemas envolvendo equações do primeiro grau. Nessa aula eu vou continuar com problemas, só que agora eu peguei problemas somente de vestibulares. Eu vou passar agora a mostrar para vocês todos os exercícios que eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo. Eu gostaria que você olhasse e pausasse esse vídeo e tentasse resolver cada um deles. Não seria muito legal se você fosse para frente olhar as resoluções sem tentar. A gente só realmente consegue aprender mesmo percebendo aonde nós estamos errando. Essa é a melhor estratégia que existe para aprender. E você só vai perceber onde você está errando para melhorar se você tentar. Mesmo que você não faça, mesmo que você não consiga resolver alguns dos exercícios que eu vou te propor nesse vídeo. Mesmo assim, tente, rascunhe alguma coisa. Quando você estiver vendo a resolução, você vai entender melhor e vai começar a perceber o que é que você deveria ter feito, aonde você está falhando na resolução. Ok? Vou te mostrar agora os exercícios e pausa o vídeo e faça, hein? Tá bom? Eu escolhi só exercícios de vestibulares para essa última parte. Esse primeiro é da Unesp, mas eu escolhi ele justamente por ser um exercício mais fácil. Vamos começar com o mais simples para esquentar, ok? Então vamos lá. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 km restantes, a extensão total da estrada é... Então o que o exercício quer? Ele quer a extensão total da estrada. Então eu fiz o seguinte, ó, desenhei aqui como se fosse a estrada, uma vai começar a partir daqui para lá e a outra daqui para lá, ok? Então a extensão total da estrada eu vou chamar de x. Então aqui vou chamar de x. Vamos supor que essa aqui começa a partir daqui. Ela vai pavimentar 2/5 da estrada. Então eu dividi aqui em 5 pedacinhos. 2/5 é isso aqui. Então, isso é 2/5 do quê? 2/5 de x. E o restante é 81 km, tá? Uma começa daqui, pavimentou 2/5 da estrada, e a outra a partir daqui, os outros 81 km. Você sabe, então, que a soma desses dois dá o x. Então, 2/5 vezes x mais 81 é igual a x. Então, 81 é igual a x menos 2x sobre 5. Vamos fazer a subtração? 81 é igual a, aqui embaixo fica 5x menos 2x. Então, 81 é igual a 3x sobre 5. Bom, uma observação antes. Se você quisesse também, você podia ter observado o seguinte: se esse pedaço é 2/5 da estrada toda, então o restante são 3/5 da estrada toda. Então 3/5 de toda a estrada
é o 81. Também você podia ter pensado assim e já teria caído direto aqui, ok? Continuando. Então, 81, esse 5 vem para cá multiplicando e o 3 vem para cá dividindo, ok? Então, daqui eu posso concluir que o x, que é a extensão da estrada toda, é quanto? Aqui vai ficar 27 vezes 5, vai dar 135 quilômetros, ok? Então, a alternativa certa, B. Bom, agora já esquentamos, vamos pegar outros exercícios um pouquinho melhores. Esse próximo exercício eu peguei é um exercício do vestibular da Federal de Juiz de Fora. Olha só, em um edifício de 20 andares, há alguns andares com somente 2 apartamentos e os demais andares possuem 3 apartamentos cada. No total são 54 apartamentos. Então a gente tem que olhar a diferença. Ele está falando de andares e também de quantidade de apartamentos. São duas informações diferentes. Nesse edifício, a quantidade de andares que possuem 3 apartamentos é... Então vamos lá. Eu desenhei aqui como se fosse um prédio e aqui, daqui para cima são os andares com 3 apartamentos. E aqui embaixo são os andares com 2 apartamentos. Eu podia chamar de XY, mas quantos andares tem 3 apartamentos? Eu chamei de T porque tem 3 apartamentos. E aqui eu chamei de D, o número de andares com 2 apartamentos. Ele disse que o edifício tem 20 andares. Então, quantos andares tem 3? T. Quantos andares tem 2 apartamentos? D. E a soma dos andares com 3, com o número de andares que tem 2, isso dá 20 andares, que é o tamanho do prédio. Isso mais isso dá o prédio de 20 andares. Continuando. Nesse edifício, a quantidade de andares que possuem 3 apartamentos, então o que ele quer é esse carinha aqui, É esse carinha que ele quer. Logo, esse cara aqui, se eu encontrar, tudo bem, mas se eu não encontrar, ele é desnecessário. Daqui será que eu consigo sumir com isso e ficar só em função do T? Daqui, D, não é? 20 menos T, ok? Então, eu tenho aqui 20 menos T, tá joia? Então, agora vamos lá. Ele dá uma outra informação que nós não usamos até agora, que é a quantidade de apartamentos. 54 apartamentos. Quantos apartamentos tem aqui? Cada andar não tem 3 apartamentos? Então, 3 vezes T é o número de apartamentos que tem nessa parte onde todos os andares têm 3 apartamentos. E aqui, cada um desses andares tem 2 apartamentos. Então, 2 vezes D é a quantidade de apartamentos que eu tenho aqui. Então, se você somar tudo, você vai ter 54 apartamentos. Agora, eu vou fazer o seguinte. 2 vezes, no lugar do D, eu vou colocar 20 menos T. 20 menos T igual a 54. Pronto, eu tenho aqui a equação. Para encontrar o T, que é o que ele quer, basta resolver essa equação. 3T mais, aplicou a distributiva, 40 menos 2T, isso é igual a 54. 3T com menos 2T, eu tenho T. E do outro lado, 54, 40 está somando, vem para cá, subtraindo. Então, T, que é o que ele quer, é 14. Então, eu tenho 14 andares com 3 apartamentos. Ele não pediu, mas se aqui é 14, eu tenho 6 andares com 2. Então, a alternativa certa, D. Esse exercício é Enem, né? Deu para perceber. Aqui, esse exercício é uma festa, dá para fazer de várias maneiras diferentes. Eu vou te propor a maneira que eu acho que é a mais simples, tudo bem? Olha só. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividido entre elas em cotas iguais. Ele não disse qual é o orçamento, mas ele disse que vai ser dividido em cotas iguais. Então, tem um orçamento, que ele não disse quanto é, dividido pelas 50 pessoas, o resultado é o quanto cada uma delas vai pagar igualmente. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltaram 510 reais. Só que em compensação entraram 5 novas pessoas para ajudar a pagar. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Então,
Essas aqui não vão pagar nem mais nem menos. No final, todo mundo vai ter pago a mesma quantia. Quem ainda não havia contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial já pagou uma parte, não pagou? Então pagou só a diferença, que deu R$ 7,00, para que todo mundo tenha pago a mesma quantia. De acordo com essas informações, qual foi o valor pago da cota calculada no acerto final, lá no final, pelas 55 pessoas? Que 55 pessoas? As 50 do início, mais as 5 novas pessoas. Aqui, tomam cuidado, porque se você começar a pensar em colocar aquele orçamento lá, realmente a resolução vai ficar um pouco longa, tá? A minha proposta é que você perceba algumas coisas no enunciado. Ele quer saber qual é o valor pago no final pelas 55 pessoas. Mas presta atenção, o valor não é igual para todo mundo? Então esse valor vai ser o mesmo dessas 5 novas pessoas. Essas 5 pessoas não contribuiu nada, tá? Ela ainda não havia contribuído. Então ela vai contribuir com quanto? Com o valor que no final vai ser o mesmo para todo mundo. Então eu vou me preocupar só com esses caras aqui. Então quem é o X que eu estou procurando? É o valor pago pelos 5 novos integrantes. Ok? E vou me preocupar só com esses 5 aqui. Então vamos lá. Esse R$510, que é o que ficou faltando, então eles vão pegar o dinheiro e isso tem que ser, vai vir da onde? Dos 5 novos integrantes e mais R$7 de cada um dos 50 que já estavam no grupo antes. Então olha só, cada um dos 50 integrantes, eles vão pagar R$7 cada um. Isso aqui é para ajudar a pagar o 510 que ficou faltando. Só que isso aqui não cobre tudo, porque isso aqui dá 350. E aí, cada uma dessas 5 novas pessoas vão pagar X reais. Então, 5 vezes X dá o que ficou faltando para tudo isso aqui cobrir os 510 que ficou faltando no início. Tá joia? Então, aqui vai dar 350 mais 5x igual a 510. 5x igual a 510 menos 350. 5x igual a 160. Então, o 5 está aqui multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo, escrevi como uma fração. Se você dividir 160 por 5, vai dar 32. Então, R$32 é o quanto cada um desses 5 novos integrantes vai pagar. Só que cada uma das 55 pessoas vai pagar o mesmo valor. Então, se aqueles 5 vão pagar 32 e todas as 50 pessoas vão pagar o mesmo valor, esse é o valor pago por cada uma das 55 pessoas. Então, a alternativa correta é a D. Tá certo? Eu não preciso aqui me preocupar com quanto foi pago lá no começo pelas 50 pessoas, não preciso me preocupar com o orçamento inicial, eu não preciso me preocupar com nada disso, porque a dica já está dada no próprio enunciado. Quanto cada uma das 55 pessoas vão pagar? É a mesma para todo mundo. E se é a mesma para todo mundo, é o mesmo valor que esses 5 apenas vão pagar. Então se preocupa só com eles. Tudo bem? Espero que você tenha conseguido acertar isso. Esse exercício da FGV Rio, ele tem um enunciado que se a gente não tomar cuidado, a gente se enrola mesmo, né? Então vamos lá? Bruno e Carlos são irmãos, eles possuem juntos 78 moedas. Bruno possuía mais moedas, deu a Carlos o dobro do número de moedas que Carlos possuía. Nesse momento, Carlos ficou com mais moedas, então, e deu a Bruno 10 moedas. No final dessas duas transações, Bruno ficou com 2 moedas a mais do que Carlos. Quantas moedas cada um tinha? Então, 2 observações. Primeiro, que ele quer saber quanto cada um tinha inicialmente. Então, eu tenho 2 incógnitas nesse problema, tá bom? Olha só, Bruno, quanto ele tinha inicialmente? Eu vou chamar de B a quantia inicial do Bruno e de C a quantia inicial do Carlos. Ele diz aqui no começo que eles são irmãos, eles tinham juntos, né, 78 moedas. Então, daqui eu sei que B mais C é igual a 78.
Então, eu posso, por exemplo, concluir que Bruno tinha 78 menos a quantia que o Carlos. Então, eu vou usar isso aqui, ó, 78 menos C, tá joia? Porque agora eu vou trabalhar só com a incógnita C. Aí, se eu descobrir quanto vale C, eu já sei quanto vale B também, tá bom? Outra observação é que nós temos aqui duas transações. Então, eu tenho, ó, primeira transação, segunda transação, e eu já falei isso para vocês antes. Você vai colocar a expressão que diz quanto cada um deles ao final de cada transação. Então, vamos continuar? Bruno possuía mais moedas, então essa quantia era maior do que essa. Deu a Carlos o dobro do número de moedas que Carlos possuía. Então, olha só, o Carlos possuía C e o Bruno possuía B, e o B é 78 menos C, certo? Então, o Carlos possuía essa quantidade e o Bruno possuía essa quantidade. O Bruno, ele tinha mais moedas. Ele deu para o Carlos o dobro do número de moedas que Carlos possuía. Então, Carlos possuía isso. O Bruno deu quantas para o Carlos? Ele deu, então o Carlos vai ficar com o dobro da quantidade que ele possuía. Então, ele vai ficar com 3C. Por outro lado, se o Carlos recebeu essa quantidade do Bruno, quer dizer que o Bruno vai ficar com menos 2 vezes C moedas. Então, ele vai ficar com 78 menos 3C moedas. Essas são as quantidades de moedas que cada um ficou ao final da primeira transação. E depois tem mais. Nesse momento, o Carlos ficou com mais moedas do que o irmão e deu a Bruno 10 moedas. Então, aqui, o Carlos tinha 3C moedas e o Bruno 78 menos 3C moedas. O Carlos, ele deu para o Bruno 10 moedas. Se o Carlos deu para o Bruno 10 moedas, o Carlos vai ficar com 10 moedas a menos e o Bruno com 10 moedas a mais. Então, aqui eu tenho 88 menos 3C moedas. Então, ao final da segunda transação, essas são as quantias que cada uma deles tem. E aí, no final, ele diz, Bruno ficou com 2 moedas a mais do que o Carlos. Tem uma igualdade aqui. Então, a equação aparece aqui no final. A quantia do Bruno é 2 a mais do que a quantia do Carlos. Quantas moedas o Bruno tem? 88 menos 3C. E o Carlos? 3C menos 10. Ele disse que o Bruno tem o quê? 2 moedas a mais, tem 2 moedas a mais que o Carlos tem. Pronto. Então aqui eu tenho uma equação resolvida. A equação eu acho quanto é o C. Sabendo quanto é C, eu venho aqui e acho B. Então vamos terminar? Então 88 menos 3C igual a 3C menos 8. Agora, esse cara está subtraindo, vai para lá com a adição, e o 8 está com a subtração, vem para cá com a adição. 88 mais 8 igual a 3C mais 3C. Aqui dá 96 e do outro lado dá 6C. Vou continuar aqui. Então, quanto vale C? C é igual a 96, o 6 está multiplicando, vem para cá, dividindo, vou indicar com uma fração, e se você fizer essa divisão, vai dar 16 moedas. Bom, se aqui vale 16, o Bruno tem quantas? O Bruno tem 78, menos 16, 62 moedas, ok? Então, Carlos tem 16, tinha inicialmente 16 moedas, e o Bruno 62 moedas. Esses exercícios onde você tem várias etapas, então a minha sugestão é sempre essa. Escreve em cada etapa o que é que está acontecendo. Aí você encontra as expressões ao final de cada uma dessas etapas. E lá no final ele vai te dar uma informação sobre como encontrar a igualdade. Tá joia? E a equação aparece aí. Tudo bem? Vamos a mais um? Esse próximo exercício é da ISPM. A ISPM sempre tem ótimos exercícios de matemática. Numa Olimpíada de Matemática participaram 7 alunos de cada escola. Ele não disse quantas escolas. São 3 fases, né? A primeira foram eliminados 20, na segunda foram excluídos 2/3 do que ficaram lá da primeira fase e sobraram então 26 alunos ao final da segunda fase, que são os que foram para a terceira fase. Entre as escolas participantes
particulares era o dobro das estaduais, que por sua vez era o dobro das municipais. Podemos concluir que o número de alunos enviados para as escolas estaduais, então o que ele quer? Ele quer o número de alunos enviados pelas escolas estaduais. Então vamos lá. O total de escolas, ele não disse quanto é, eu vou chamar de T. Bom, eu vou falar então das escolas agora primeiro. As escolas, ele fala só aqui, ó. Então, lá, escolas participantes, que é o total. As particulares, então aqui eu vou chamar de P as particulares, E as estaduais, M as municipais. As particulares era o dobro das estaduais, então esse cara era o dobro das estaduais. Que por suas vezes, ou seja, esse cara era o dobro das municipais. Esse aqui, então, era o dobro das municipais. Se eu, no lugar do E, colocar o 2M, então 2 vezes E, que é 2M, eu fiquei então com 4M. Percebeu que está tudo aqui em função do M? Se está tudo em função do M, eu posso colocar o total de escolas também em função do M. Então, o total de escolas são as particulares, mais as estaduais, mais as municipais. As particulares são em número 4M, as estaduais 2M, mais M, então eu tenho 7M. Então, o total de escolas equivale a 7 vezes o número de escolas municipais. Então, agora, em relação às escolas, eu fiquei tudo em função do M. Se eu descobrir quanto é o M, eu descubro quantas escolas estaduais. Quantos alunos tinham? Bom, 7 vezes o total de escola, porque cada escola enviou 7 alunos. Então, quantos alunos no total? 7T. Só que o T é 7M, então 7 vezes 7M, então 49M é o total de alunos que participou. Esses entraram na primeira fase, só que saíram da primeira fase 20 alunos. Então, no final da primeira fase, eu tinha 49M menos 20, e esses são os que foram para a fase seguinte. Na fase seguinte, foram excluídos, eliminados 2/3. Logo, sobraram ao final dessa fase 1/3 desses que entraram, ou seja, 49M menos 20. Então, eu tenho ao final dessa fase 49M menos 20 dividido por 3. Ele disse que esses que foram para a terceira fase foram 26 alunos. Então, isso aqui é igual a 26. Olha a minha equação aparecendo aqui. Então, eu preciso resolver essa equação. Então, eu tenho 49M menos 20. Esse 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. Já vou colocar o resultado, né, o produto. Então, 3 vezes 6, 18. Vai 1, dá 78. Então, 49 é igual, M é igual a 20 somando, vai dar 98. Então, M é igual a 98 dividido por 49. Então, eu sei que tem 2 escolas municipais. Bom, ele não quer escolas municipais, ele quer estaduais. Então, eu tenho aqui que escolas estaduais são 2 vezes 2, eu tenho 4 escolas estaduais. Mas ele não quer saber quantas escolas estaduais, ele quer saber quantos alunos foram mandados pelas escolas estaduais. Como são 7 alunos, então o número de alunos que ele quer, 7 alunos de cada uma das 4 escolas, 7 vezes 4 são 28 alunos enviados para as escolas estaduais, ou seja, a alternativa D. Tá joia? Vamos ao último exercício dessa lista. E para terminar, esse exercício caiu uma vez num vestibular da Unicamp. Um copo cheio de água pesa 385 gramas. Esse exercício nem é tão complicado, mas algumas pessoas se atrapalharam aqui. O copo com a água pesa 385 gramas. O copo sem a água, o copo vazio, ele tem um peso. E eu chamei esse peso de C. Tá bom? Quando você coloca água no copo, a água que vai no copo, ela também tem um peso. E quando você enche ela de água, ela tem um peso. E eu chamei esse peso de A. Então, quando ele fala que o copo está cheio de água, né, pesa 385 gramas, é o peso do copo vazio, mais o peso da água que está dentro dele e que completou o copo. 385 gramas. Aí ele diz que com 2/3 da água, ou seja, o copo mais 2/3 da água. Isso dá
310 gramas. Aqui eu tenho então um sistema com duas equações e duas incógnitas. Esse vídeo não é de sistemas lineares, mas se você parou e percebeu, nos exercícios anteriores, em várias situações, nós encontramos sistemas de equações. Só que nós não trabalhamos com sistemas, nós evitamos o sistema de que maneira? Eu olho, o item A, eu quero o peso do copo vazio, que é C, eu quero C. Então o A aqui está mais como variável auxiliar, uma incógnita, mas é auxiliar. O que eu quero mesmo é o C. Então eu vou fazer o quê? Dessa aqui, você concorda que eu posso escrever A como sendo 385 menos C? Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo pegar no lugar do A, colocar 385C. Então olha essa expressão, essa equação. No lugar do A, eu tiro o A e coloco 385C. Eu vou ficar uma equação só em C. Resolveu a equação, achou o valor do C, achou o valor do copo vazio, que é o que ele quer no item A. Tá joia? Então é isso que nós fazemos. Aliás, essa até é uma estratégia, uma técnica de resolução de equações lineares, nesse sistema de equações lineares. Então vamos continuar? Eu poderia muito bem substituir aqui, mas eu vou fazer uma coisa antes. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu vou multiplicar este lado por 3 e vou multiplicar esse lado por 3. Quando eu multiplico por 3, eu tenho que aplicar a distributiva e multiplicar os dois termos por 3. Tá joia? Aqui, ó, simplifica e é exatamente por isso que eu multipliquei por 3, porque agora eu não tenho essa fração. Então, como é que fica essa equação? Eu tenho 3C mais 2 vezes A igual a 930. Essa agora é que eu vou colocar aqui, substituindo o valor do A. 3C mais 2 vezes, aqui eu tenho A igual a 930. Essa equação é exatamente essa, só que no lugar do A, eu vou colocar 385 menos C. Agora eu tenho que resolver essa equação. Aplica a distributiva aqui, então eu fico com 3C mais 270 menos 2C igual a 930. 3C menos 2C, eu tenho desse lado C. E do outro lado, 930 menos 770. Então, qual é o peso do copo vazio? 160 gramas. Tá joia? Bom, o item B, ele quer saber qual é o peso do copo com 3/5 da água. Eu já sei o peso do copo, mas eu não sei o peso da água, porque eu vou precisar dele aqui. Eu não precisei do peso da água aqui, mas aqui eu vou precisar. Agora eu volto naquela expressão. Então, no item B, eu preciso do peso da água com ele cheio. 385 menos C, 385 menos 125 gramas é o peso da água. Ele quer o copo mais 3/5 da água. Então, o copo é 160 gramas mais 3/5 de 225. Então, eu vou ter 160 mais, aqui vai dar 45 vezes 3, 135, que vai dar, então, 295 gramas é a resposta do item B. Tá bom? Bom, não é um exercício tão complicado, né? Mas algumas pessoas acabaram se atrapalhando com essa história do copo cheio, que é o copo vazio e tal. Bom, espero que você tenha conseguido aprender e aproveitar bem essas aulas de equações de primeiro grau. Não pare por aqui, continue treinando. Não dá para aprender a resolver esses probleminhas envolvendo equações de primeiro grau só com esses poucos exercícios que nós fizemos. Você precisa treinar bastante. Quanto mais você treinar, melhor. E não passe para outros tipos de equações enquanto você não estiver bem seguro desse tipo de equação. Tá joia? E para te ajudar nisso, eu tenho agora uma outra surpresa. Nos próximos dias, eu vou lançar desafios. Um desafio por dia, são 5 desafios de equações de primeiro grau. Alguns nem são tão complicados assim, mas alguns eu sei que você vai rachar a sua cuca. Eu vou lançar na minha página do Facebook o desafio e no dia seguinte eu vou lançar o vídeo com a sua solução.
Espero que você tente realmente fazer os exercícios. Antes de ver a solução, tente fazer. Quebre a cabeça. Só assim você vai começar realmente a aprender aonde está a sacada para fazer esse ou aquele exercício, ok? Espero que você tenha gostado dessas aulas de equação do primeiro grau. Se você gostou, curte aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, mas principalmente comente o que é que você gostaria para os próximos vídeos. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo.